É Hebreus 9. Hebreus 9, do 11 ao 14. Desculpa, gente. Mas é muito parecido. Quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Paulo, ele segue falando como aconteciam as purificações, né? E que inclusive os sacerdotes precisavam fazer holocaustos também em favor deles. E lendo os textos, este e os seguintes de Hebreus, me veio uma pergunta à mente. Já pensou se cada culto um de vocês precisasse trazer um cordeiro até a igreja e eu, enquanto ministra, tivesse a missão de sacrificá-los, derramar o sangue do animal e em seguida queimá-los? Aqui tem até 2 cordeirinhos para representar. Então hoje teríamos muitos cordeiros. Afinal de contas, a Bíblia, ela diz que todos pecaram. E todos precisam de perdão. Todos precisam dessa purificação. Então hoje teríamos muitos cordeiros. Inclusive o Miguel, o Henrique, teriam que trazer os cordeiros deles. Né? O que o salmista diz? Nasci em pecado, fui formado em pecados. Por muito tempo essa cultura ela fez parte do povo de Israel. O sacerdote era instruído a fazer sacrifícios pelos seus pecados, da sua família e pelo pecado de todo o povo. Toda pessoa precisa se aproximar de Deus como um pecador em busca do perdão. E antigamente era por meio de sacrifícios que isso acontecia. Mas é interessante que quando nós temos um hábito, quando nós temos uma cultura, quando nós aprendemos de uma forma, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar, não é? Se nós nos assentamos à mesa sempre no mesmo local ali, na mesma cadeirinha, mudar. Tem gente que acha difícil. Eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que tem, não é? Tem que ser sempre no mesmo lugar. Mudar, muda o moço do almoço. As mudanças são difíceis. Se adaptar às mudanças não é algo fácil. E não foi para o povo de Israel. E olha que sacrificar o cordeiro, e não era qualquer cordeiro não, era o perfeito, era aquele de estimação. Quem é que tem pet aqui? Quem que tem pet? E aí, bora sacrificá-los? Não é. Porque nós amamos eles. Não era qualquer cordeiro, aquele que estava lá, não, era aquele que estava ali conosco. Era como se fosse um pet de estimação. Era aquele pet que quando morre a gente chora. Até velório tem hoje. Aniversário, né? É esse cordeiro. Imagina ter que sacrificar o bichinho que não fez nada. Fui eu que pequei. E ele vai ter que pagar.
Nós que pecamos. Jesus pagou. Ele assumiu o preço, assumiu a culpa. Então, gente, essa mudança de hábito não era algo fácil, porque as pessoas estavam habituadas. Eles tinham que fazer algo. Eu tenho que fazer. Jesus já fez. E eles não conseguiam aceitar isso, não conseguiam se adaptar a este novo contexto, né? E a carta destinada aos hebreus, ela quer recordar esse costume antigo, que ainda estava vivo, muito presente, que ainda fazia parte do dia a dia do povo, mesmo depois da conversão. Mesmo depois de terem conhecido Jesus. Isso lembra algo a vocês? Tadã! Somos nós. Essa é a atual geração de pessoas que não aceitam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos que fazer algo. Vou levar uma cesta básica ali para me purificar de todos os meus pecados, aleluia. Né? Às vezes a gente também faz e muitas vezes sem nem se dar conta. É automático. E Paulo percebeu que o povo judeu estava vivendo com as práticas do passado. Nada havia mudado. Nós ainda hoje, fazemos coisas que não precisam fazer, já foi feito. Mesmo que de forma diferente, nós oferecemos sacrifícios a Deus. Hoje eu vou no culto, acorda cedo, sacrifício do mês. Não sei. Quais são os sacrifícios que a gente faz para Deus? Achando que é para Deus, achando que é necessário para entrarmos em sua glória. Na carta, o povo judeu e nós somos chamados a olhar para Jesus, a olhar para Cristo, a olhar para a nova aliança, a olhar para as coisas novas, porque o que ficou para trás é passado. Ontem o Tiago falou um pouco sobre isso, né? Não vamos olhar para trás. E isso entra também, isso é evangelho puro. É hora de não olhar para trás. Conhecem esse hino? Olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar. É isso que Paulo diz para esse povo. É hora de recomeçar. As coisas do passado, elas não fazem mais sentido. Vocês não precisam mais viver essas práticas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos chamados a deixar os velhos ritos, os velhos costumes, e viver a fé somente em Cristo, Filho de Deus. Ele é o nosso bode expiatório. Ele levou sobre si os nossos pecados. Semana passada, recordamos a reforma protestante, a vida e a participação de cristãos que culminaram na reforma da igreja. E hoje eu quero chamar a atenção para a reforma feita por Cristo nos costumes e ritos antigos. Será que foi fácil para Jesus? Não foi fácil. As pessoas não aceitavam. E o preço foi alto. Não aceitaram e por fim o mataram. Às vezes nós também não aceitamos as coisas novas de Deus. A gente prefere matar do que se submeter à novidade que Deus tem preparado para nós.
cegueira espiritual. Ele perseguiu os cristãos, desejava que todos eles morressem, e na cabeça de Paulo ele estava fazendo algo bom. Afinal de contas, ele estava seguindo a lei. É isso que a lei diz. E Jesus precisou ter um encontro pessoal com este homem. Este encontro pessoal é necessário para cada um de nós. Ou senão iremos viver para sempre buscando cumprir a lei, achando que isso é o que Deus quer de nós. Meu querido irmão, permita que Jesus tire as escamas dos seus olhos. As coisas velhas se passaram, eis que eu fiz nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram, eis que eu fiz nova todas as coisas, nos diz o Senhor. Esse encontro pessoal permitiu que Paulo vivesse algo novo. Foi só a partir desse encontro que ele pôde escrever essa carta. Eu também era assim como vocês, eu também pensava assim, eu também vivi dessa forma errada, e eu nem julgo vocês por isso, mas permitam-se olhar para este Deus que morreu por ti. Vocês não precisam fazer mais nada, não é o que vocês fazem, é o que foi feito. Os costumes eram importantes. Interessante que a gente precisa conhecer a história. Eu estava conversando no início do culto com a Jaque sobre isso. Quando nós não conhecemos a história, a gente se perde. E Paulo conhecia a história. De raiz, de berço, né? Ele conhecia a história. E ele vai lá na raiz. E ele diz assim: eu não estou falando para vocês como alguém que ouviu, mas como alguém que viveu, que experimentou. Eu também era assim. Muitas vezes nós apagamos a história da igreja. Se nós apagamos a história da igreja, nós estamos apagando Jesus, porque ele faz parte da história. O sacrifício da cruz faz parte da história. Não podemos apagar, pelo contrário, temos que conhecer a história da igreja, para conseguir enxergar o que Deus tem feito nessa história, o que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida do povo. Então, por isso que Paulo diz, isso era importante, mas agora já não é mais necessário em nossos cultos a Deus. A partir da nova aliança, o nosso encontro com Deus mudou. Não precisamos mais derramar sangue de bodes, de cordeiros, de bois, pombas ou qualquer outro tipo de animais. Mas mesmo sabendo disso, alguns judeus estavam sendo tentados a retornar com as práticas do judaísmo. Sentiam falta da vivência do passado, sentiam aquele vazio. Quem pode preencher os nossos vazios é Jesus. O novo gera medo, né? Pavor, não é nem medo, é pavor. Quem pode preencher os vazios dos nossos corações é Jesus. E quando Jesus não preenche, a gente vai tentando preencher com um monte de coisa. Um monte de coisa. A gente vai buscando, e daí a gente se perde. A gente se perde e não consegue viver os planos de Deus para a sua igreja. Porque além de nos perdermos, muitas vezes ainda influenciamos outros. Mas iremos prestar contas disso com Deus. Isso me alegra também. Isso me enche de temor. Afinal de contas, eu ensino. Mas isso me alegra. Por quê? Porque eu não falo por mim. Eu não falo em meu nome. Eu falo em nome de Deus. E a palavra está aqui para vocês também
não estiver correto, vocês dizem: Maria Paula está lendo o texto errado, é outro. Não é verdade? A palavra de Deus é a palavra do nosso Jesus. Então, sim, nós seguimos desejando, assim como o povo judeu, cumprir os ritos, talvez não os estabelecidos por Moisés, né? Circuncisão, cumprimento da lei, holocausto, mas criamos novos ritos, e de tempos em tempos nós renovamos esses ritos. Jesus é suficiente. O Evangelho é tão simples, nós que complicamos, né? E já que eu estou falando em simplicidade, já vou falar no Carlinhos de Queiroz. Olha, tem um convite especial para vocês. O Carlinhos de Queiroz é um cristão simples e autêntico. E ele estará conosco em março. Programem-se. Coloque nas suas agendas. O Carlinhos de Queiroz é cearense, ele é desse tamanho aqui, é menor do que o Tiago. Bem baixinho. Mas é uma pessoa desapegada de tudo. Quando nós compreendemos o Evangelho, a gente é assim, né? É desapegar de tudo. Porque quem nos dá é Jesus. Quem nos supre de todas as necessidades é Jesus. E quando a gente compreende isso, a gente vive uma vida leve. Não estamos correndo atrás para sacrificar as ovelhas. Não estamos correndo atrás para fazer isso e aquilo. Porque compreendemos que tudo já foi feito. Então esses cristãos, assim como nós, somos chamados a voltar para Cristo. Confiar exclusivamente nele, cuja morte expiatória, ressurreição e ascensão abriram caminho para a verdadeira casa celestial. Somos chamados a confiar que apenas a fé em arrependimento nos dá perdão e uma consciência tranquila, não havendo mais necessidade de todos os ritos, de toda a cultura do passado, de toda a tradição do passado. E as palavras do autor da carta aos Hebreus são atuais para nós. Elas falam diretamente para nós, para os ritos que insistimos em fazer. Buscamos nos achegar a Deus pelos nossos meios, pelas nossas forças, pelos nossos costumes. Os nossos são corretos. Não. Paulo diz que não. Paulo diz que o correto é abrir mão de nós para que Cristo nos preencha. É abrir mão das nossas vontades, dos nossos gostos, das nossas preferências, para que Jesus seja exaltado. Exaltado em nossas vidas. Exaltado até na forma como falamos. Que esse encontro pessoal que o apóstolo Paulo vivenciou seja permitido a cada um de nós. Para que a nossa fala seja branda, tal qual a de Jesus. Para que o nosso abraço seja tranquilizador. Para que as nossas palavras sejam acolhedoras em tempo de dor. Afastemo-nos de tudo aquilo que tem promessa em nos colocar em outro patamar, em nos levar para o reino celestial. Porque toda e qualquer promessa é vã. A única promessa que de fato devemos nos apegar é a de Jesus. É a única. Que não nos falte fé para acreditar que Cristo basta. Que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, Deus havia sim dado essa ordem ao povo. A ordem que está baseada toda a expiação sacrificial do culto judaico.
A vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para que com ele se faça expiação por vós. Também é o sangue que efetua expiação por intermédio da vida inerente a ele. Levítico 17:11. O sangue do sacrifício também tinha forças para reconciliação, para purificação e para santificação. O derramar do sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha na água purificadora constituía atos simbólicos que recebiam seu poder pela palavra determinadora de Deus. Mas isso tudo passou. Ainda que esses sacrifícios provisórios qualificassem os israelitas para buscarem a comunhão com Deus, não era possível alcançar através deles uma purificação permanente. Eles tinham que fazer de tempo em tempo. De tempo em tempo era preciso uma renovação. Por isso Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Cristo é sacrificial, o qual ele oferece a Deus em obediência perfeita, vai nos dizer Paulo lá em Romanos 5. Por ocasião de sua auto-entrega na cruz, ele paga o preço total. Não precisamos mais fazer nada. Com o seu sacrifício e morte, Jesus realizou o verdadeiro sacrifício para o aniquilamento dos pecados, e ele agiu no lugar de todos os sacrifícios oferecidos pelas pessoas. O sacrifício perfeito da vida. E desta forma ele concretizou a reconciliação do ser humano com Deus. Por meio do seu sangue ele libertou. Por meio do seu sangue ele redimiu o povo de Deus, a comunhão fiel do poder do diabo, de todas as forças malignas. É tão grande o poder do pecado, é tão profundo a queda do ser humano, que foi necessário tamanho sacrifício. Tamanho sacrifício para superar o abismo entre Deus e o ser humano. E é disso que Paulo quer nos lembrar ainda hoje. Porque nós nos esquecemos, nós nos perdemos. E Paulo quer nos lembrar que é no sangue de Jesus que reside toda santificação. Toda superação de poderes hostis a Deus. É no sangue de Jesus que nós temos perdão, que nós somos acolhidos. E mais, podemos nos achegar diante desse Deus. Antigamente alguém precisava fazer isso por nós. Hoje não. Hoje podemos orar. Hoje podemos clamar. Hoje podemos pedir: Senhor, perdoa-me, eu pequei, eu sou pecadora. Graças a Jesus. Foi Ele mesmo quem nos libertou. É por isso que não precisamos mais de ritos da cultura do passado, nem de novos ritos. Nós precisamos tão somente aceitar que Jesus basta. E eu quero convidá-los a olharem para as suas vidas. Olhem para as suas vidas. Avaliem. Vocês ainda têm feito os ritos, sacrifícios para alcançar o favor de Deus? Isso tem feito parte da vida de vocês? Avaliem as suas vidas, avaliemos as nossas vidas. Se ainda fazemos algum sacrifício, somos chamados a parar e aceitar Cristo como sacrifício perfeito a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não aceitemos de novo sermos escravos.
escravos do medo, escravos da culpa, escravos dos ritos, da cultura do passado. Jesus nos libertou e hoje somos livres para crer, livres para viver a fé no nosso Jesus. Ele nos basta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que essa liberdade possa também ser uma forma de acolher as pessoas que estão aprisionadas. Há muita gente que está aprisionada nas culturas do passado. Se tu já foste liberto por Cristo, se tu já teve um encontro pessoal com Deus, caminha com essas pessoas. Seja luz na vida dessas pessoas, para que elas possam enxergar. Lembram? Paulo ficou cego. E o que foi necessário para ele voltar a ver? Vocês lembram dessa passagem bíblica? Ele teve que ir até... E ele foi liberto. Ou seja, a gente acha que é assim, a Carla chega, olha, Paulo, faz uma oração, curada, está liberta. A gente acha que as coisas aconteceram assim, né? Não, gente. Os discípulos também eram violentos, eram pessoas difíceis de lidar. E daí Jesus chegou e falou com a sua palavra, sejam libertos. Não, foi um caminhar difícil. Né? Se vocês assistirem, eu gostei bastante. The Chosen, quem me indicou inclusive foi a Alexandra. Assistam, porque assim, ó, quando eu vejo The Chosen, eu digo, haja paciência, Jesus. Comigo, eu nem olho para a vida do outro, né? Haja paciência, né? A gente se enxerga, né? E tem situações que a gente olha e diz, eles mesmo ali caminhando com Jesus, não aprendem nada, né? E assim também somos nós. Então Jesus precisou caminhar com esses homens anos, não foi do dia para a noite. E nós precisamos caminhar com uns com os outros, anos. E aí, José, está disposta? Porque às vezes a gente não tem tanta paciência, né? Vou entregar esse bode a Satanás, né? Não! Deixa Jesus transformar o coração desse querido, assim como transformaste o teu e o meu. E nós podemos ser usados para ser canal de bênção na vida das pessoas que não compreenderam o Evangelho. Que Jesus nos use para caminhar com pessoas em amor. Amém. Amém.